Eu falei pra vocês que nem tudo na Fazenda é tão preto no branco quanto parece, né? A gente apostou aqui que a roça teria o Black, mas no final o que aconteceu? Um plot twist do Radamés peitando os crias, a máfia, a Márcia Furreca e salvando o Black da roça. Quem você tira da roça? Você tira da roça o Black, a Jenny ou a Nádia? Eu tiro o Black. Ninguém esperava por isso, porque ele já tinha imaginado que o Radamés estava se aproximando do grupão dos crias e a Márcia Furreca exerce um grande poder de influência sobre ele. Mas ele peitou todo mundo, bancou a aposta, disse que estava revidando o André, que o chamou de fraco, e tirou o Black da roça, colocando o André no lugar. Foi maravilhoso de ver, surpreendente inclusive, mas ao mesmo tempo tirou do Black a chance dele disputar com a Jenny a roça e eliminá-la, como o próprio Black bancou ali na formação da roça. Então darei a ela uma forma justa de tentar me tirar do programa, que é estando na roça comigo. Mas como era esperado, a Kali seria indicado pelo Yuri, Black seria o mais votado pela casa e ele puxaria a Jenny. A dúvida ficaria para o Resta 1 para qual lado a coisa ia pender. Como os Pôr do Sol já sabiam que eles iam mesmo acabar sobrando, até eles queriam que sobrasse ou o Lucas ou o André para terem a chance de disputar o fazendeiro. Mas aí outro inesperado acontece. As novas amigas da Nádia simplesmente largaram ela lá sozinha e ela foi pra roça porque ninguém quis salvá-la. Com isso, Nádia, o quarto banquinho é todo seu. Pode sentar lá. Se ela tirar proveito disso, ela até consegue a tão sonhada narrativa dela, né, gente? Então, vamos recapitular a roça pra você. A noite já começou com os poderes do Radamés. Ele escolheu o poder laranja e deu o poder branco para o Henrique, o que a gente já tinha achado que ele ia fazer mesmo. E aí, antes da votação começar, o poder branco foi aberto pelo Henrique. O fazendeiro só podia indicar apenas as duas opções escolhidas pelo dono do poder. Henrique escolheu a Kali e a Nádia, ou seja, o poder não serviu para porra nenhuma. A carelada da noite teria alguma utilidade se o Henrique tivesse sido um pouquinho mais imprevisível nas escolhas. Ele já sabia que Yuri ia indicar a Kali. Botar Nádia e Kali. Mas para alguma coisa serviu. A gente descobriu por que o Yuri não passou do clipe da Anitta. Ele atua muito mal. Ele passou algum tempo fingindo estar decidindo, até que a Galisteu perguntou se ele já não tinha feito essa escolha antes. Você tá decidindo agora, Yuri? Calma, calma. Yuri queria uma pausa dramática, mas ficou na pausa sem graça mesmo. E aí, ele mandou a Kali pra roça e deu como justificativa as atitudes explosivas dela. E aí, ele citou uma situação entre os dois que ele não gostou e depois emendou dizendo que era estratégia de jogo. Nem ele sabe o que ele estava fazendo ali. Dá pra entender o que o Yuri quer? Teve um acontecimento na sexta-feira comigo que eu não gostei, mas o meu voto na Kali, mais por uma questão estratégica. A Kali, então, só disse que ela estava realmente esperando por isso, que em um mês de programa ela tem a sensação de dever cumprido, e no fim ela disse que vai enfrentar tudo e todo esse discurso deles aí na roça. Na votação da casa, André votou no Black. Eu disse pra vocês que não podia contar com ele, porque ele não é o cara que revela a estratégia dele para a gente. Ele citou de novo a história do Paiol ter tentado comprar o voto dele ao oferecer o salvamento no Resta 1, e aí ele disse que não vende o voto dele e que essa negociação ele não faz. Eu juro que eu não entendi por que ele relembrou essa história por uma situação que sequer aconteceu, nem chegou perto, inclusive, de acontecer. O Black respondeu, então, que o André só viaja na maionese e que ele nem sabia do poder do Lucas naquela semana. Que o André, ele viaja na maionese, né? Acho que ele inventa as teorias da cabeça dele aí, acho que ele assiste. Um momento da noite pra gente poder jogar na cara do Chay. Semana passada, ele debochou do André porque o André votou no Chay e o Chay estava na baia e não podia ser votado. E aí, mudou de voto. Chay fez a mesma coisa. Ele queria votar na Márcia Furreca pelo ocorrido na dinâmica de domingo, mas ela estava na baia e ele precisou mudar de voto e votou no André. Meu coração, meu voto hoje vai na Márcia Fu,
Márcia Fu tá na baia. A justificativa dele é que ele também não sabia dessa tal negociação aí que envolveu o tal salvamento no Resta 1. O André então diz que o Black e o Chay não assumem os BOs deles e que eles são muito inseguros. E aí a Alicia se meteu no meio e disse que eles não são facções para mandar mensageiros. A gente não é uma facção para vir um mensageiro fazer uma... Mas veio o mensageiro, você, Kali. Tá Sabe por que eu não vou... A Márcia Furreca tentou revidar, mas foi com a maioria mesmo. Ela votou no Black e disse que concordava com o André e que os paioleiros inventavam história. O Black então chamou a Márcia Furreca de planta e que elas vão ficando para depois. Eu ri demais nesse momento, gente. Eu não sei se é porque a Márcia Furreca não é uma planta no sentido do próprio reality show, ou se é o Black querendo dar o motivo de verdade para a Márcia Furreca votar nele lá na frente. Até porque ela é planta no jogo aqui, então acho que as plantas vão ficando para depois. E quando a Jenny votou no Black, ela citou o que aconteceu na dinâmica de domingo e que ele estava usando a filha dela para atacá-la. E aí o Black disse: eu nem conheço a sua filha. Não conheço sua filha, não sei nem quem é. E eles voltaram a falar da história da suposta agressão do Black. E aí a Adriane Galisteu deu o posicionamento que o Black tanto queria. E no caso específico envolvendo a Jenny e o César Black, a direção do programa avaliou e não houve nenhuma atitude que fosse passível de expulsão ou eliminação. Eu amei que a Kali nessa hora debochou da Jenny o tempo todo. A Kali tá criando uma carreira em reality shows, né? Enquanto a Jenny falava e dava a justificativa dela em podcast, a Kali debochava com gosto. O Black chamou a Jenny de mentirosa e maldosa e que só pediu desculpas na dinâmica porque queria chamar a atenção, o que era verdade mesmo para quem viu. E ela, então, chamou o Black de falso por ter aceitado as desculpas dela e depois jogar isso na cara dela. A Alicia votou no André e jogou na cara dele que ele não é o pai dela, que ela não tem nenhum carinho paterno por ele e que essa fala do André a machuca e relembra de novo a história do que aconteceu no tão famigerado Resta 1, que não aconteceu. E aí a Kali entra na história para esclarecer. O combinado era que paioleiros iam salvar a Kali e ela ia salvar as prioridades dela no jogo. Só que tudo mudou quando o André votou na Alicia. E o Resta 1, obviamente, não aconteceu naquela roça. Então, realmente o combinado foi me salvar e depois de mim eu salvar, né, as minhas prioridades aqui dentro do jogo, que obviamente você está dentro dela. O Radamés deu um chumbo trocado no André pelo voto que o André deu nele nas primeiras roças e que ele não entendia o porquê. E aí, o André chama o Radamés de marionete e fraco. Todo respeito dentro do jogo que você é uma marionete e um fraco. E o Radamés pegou ranço dessa vez. A Kali votou na Nádia e diz que a Nádia faz piadinhas pela casa porque ela não tem coragem de falar na cara e que ela, a Kali, é uma mulher de falar na cara mesmo. A Nádia respondeu e disse que o Black fez a cabeça dela e repetiu que o Brasil tá vendo, que 72 países também estão vendo. É chato. Kali respondeu e disse que a Nádia diz o tempo todo que estão querendo colocar ela na roça e que vivem falando mal dela pela casa. Vamos lá, meu voto vai na Nádia, porque ela passou dias soltando piada pra mim e eu não sou mulher de piada, eu gosto que fale na cara. A Lili, esquecida no churrasco, muda muito quando o poder está nas mãos dos crias, né? Ela disse que o Black era soberbo sem olhar que ela também está sendo soberba. Aliás, é preciso parabenizar, porque muito do que ela planejou para essa roça com a Simeone acabou acontecendo. Mas no final, pode dar um rebosteio e pode não ter o resultado que elas esperam. O Black só chamou a Lili esquecida no churrasco de planta e ainda disse que ela é maliciosa. Então não me venha com esse discurso seu tendencioso e malicioso. Tonzão seguiu os crias, esperado, mas foi a treta que mais chamou a atenção. Tonzão repetiu a história de que o Black queria tirar pessoas do grupo dele e que o Black o acusou de ser criminoso e que não se retratou por isso. No outro rolê eu torci pra caraca pra ele, mas nesse jogo ele chegou diferente, querendo a intenção dele todo momento, se mostrou querendo acabar com o meu grupo, querendo me jogar pra roça, querendo me tirar. E o Black deu umas melhores respostas da noite. Eu pedi respeito sim porque vocês desrespeitam as pessoas e lembrou que o Tonzão desrespeitou o Lucas. E ainda disse que quem pede respeito
também precisa respeitar o próximo. Não te dou essa, não, mas só que você... E aí o Tonzão, com aquele pau na boca característico dele, só disse que não foi isso que o Black falou e que tá tudo gravado e o mesmo blá 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 de sempre. Jaqueline votou no Black e disse que era estratégico porque ela queria eliminar a Jenny. O meu voto hoje vai ser estratégico porque eu quero uma pessoa que tá na baia, saia do programa, então eu vou votar no César Black por estratégia. A Raquel cumpriu o que ela prometeu, não votou no Black e votou na Nádia e relembrou que a Nádia quis fazer a fofoca, mas não quis dar o nome do fofoqueiro. E aí a Nádia já arrumou um motivo para meter na Raquel nas próximas vezes e com certeza ela vai usar isso aí sempre. A Raquel lembrou que ela acolheu a Nádia sem saber de onde ela veio ou o que ela fazia e que depois a Nádia passou a desconfiar dela. E aí a Nádia disse que ela não se excluiu do paiol, se excluindo do paiol, que ninguém do grupo da Raquel falava de jogo com ela, o que é parcialmente verdade. Nos primeiros momentos do jogo, sem eles saberem quem era a Nádia, eles compartilharam sim jogo com ela. Mas depois que viram que ela poderia mudar de lado, eles deixaram de compartilhar esse jogo com ela. E aí, a Jaqueline se meteu para falar que a Nádia não pagou a stylist e que ela também não pagou R$300 de gasolina. E ainda diz que ela usufrui dos outros e depois diz que não é amiga de ninguém. Não vivo só às custas nem às custas de ninguém. Não tem peito para vir me peitar. A Simeone votou no Black, o que também era esperado. Na resposta, o Black disse que a Simeone tinha 2 votos na mão dela e que ela fazia o que quisesse com isso. E aí ela respondeu e disse que o Black descarta as pessoas quando vê que elas não servem mais. Então é isso, quando a gente não faz o que ele quer, a gente se torna pessoas descartáveis. O Henrique votou na Nádia, o que também era esperado, porque ele colocou ela como opção para ser indicada para a roça pelo Yuri. Não fazia sentido, inclusive. Das 19 pessoas na casa, Black teve 11 votos. Foi um massacre. E aí, o Black citou o Fred Nicásio e disse que a verdade não faz curva e que ele queria dar chance para a Jenny e ele disputarem uma roça e que ela teria uma forma justa de tirá-lo do jogo, se é isso o que ela deseja. Aí a Jenny respondeu que o Black é opressor, mentiroso e manipulador. E ainda diz que o Black se atropela nas palavras dele porque ele disse que falaria com o Tonzão depois que o Tonzão voltasse da roça e com ela o pedido de desculpas tinha que ser imediato. Mas só que o Black não acusou o Tonzão de um crime, né, gente? Isso faz uma diferença. E no momento do intervalo, a Jaqueline fez um exposed da Nádia e disse que ela não pagou a stylist e que ela andou de graça no carro da Jaqueline sem pagar a gasolina. Não era uma ação, você recebeu do boteco? Porque eu não recebi. Eu tava indo festar. Foi o Igor, então foi culpa do Igor, querido. Deus, culpa do Igor nada. O RP tá botando no rabo do coitado, minha né? de ter levado você, Dondoca, ainda nem sabia que eu ia no seu carro. E aí a Nádia responde e diz que a culpa era do assessor, porque segundo ela, o convite dele cobria tudo isso. E aí a Jaqueline diz que a Nádia foi apontar o dedo na cara do Lucas depois do caso de homofobia. E ainda diz que a Nádia não tem coragem de peitar ninguém. E de fato ela não tem, ela gosta de se esconder. E a Raquel ainda meteu mais gasolina nesse incêndio. Ela disse que ninguém até aquele momento do jogo tinha questionado a lealdade dela. Não, nenhum momento. Toda hora eu tô andando com você, Adamés, toda hora eu tô andando com você fica desconfiando. E aí no Resta 1, a trolha ficou nas mãos do Lucas para ele escolher entre a Nádia e a Jaqueline. E obviamente que ele salvou a moça que ele tá pegando, mandando a Nádia direto pra roça. E no final, Radamés peitou todo mundo e descontou o ranço que ele tava. André chamou ele de fraco. Ele disse então que queria saber quem era o fraco agora. E acredito que no fundo também você não me acha esse cara tão fraco, porque você sabe da minha índole, você sabe como eu sou como jogador, inclusive você me chamou para te ajudar a conquistar o chapéu de fazendeiro. E a Nádia, trabalhada no ranço e querendo se vingar do voto da Raquel, vetou o André para dizer que a prova do fazendeiro vai ser uma prova só de meninas. André, com isso, vai ser uma você prova está só de meninas. Fora da prova de amanhã e vai direto para a votação do público. Além disso, a Nádia não gosta muito de competir com homens, então ela fez algo que era esperado por ela. Após a roça, a coisa esquentou mesmo entre a Jaqueline e a Nádia. Nádia disse que a Jaqueline estava queimada aqui fora e a Jaqueline joga na cara da Nádia que ela já participou de vários reality shows
não tem 1 milhão na conta para pagar os R$300 de gasolina que ela deve e a stylist também. Ai, queimada, meu amor. Não sou eu que fiz 4 reality e não tenho 1 milhão na conta, não. Foi queimada. Se eu tivesse feito 4 reality. E aí, a Jaqueline disse que se arrepende em não ouvir a mãe dela dizer para ela abrir um consultório e ficar toda chique e fina nesse consultório, mas que ela resolveu bater o pé para participar de um reality show. Aí a gente pensa, não, vamos encarar mais um desafio, um novo reality. Aí a gente chega aqui e só ouve desaforo. Black se desculpou com Tonzão e diz que ele não gosta de injustiças e que ele não quer estar em lugares que não são os lugares dele, mas bem que ele gostou de ter sido salvo da roça pelo Radamés, né? Mesmo que depois ele tenha dito que não gostou. Eu não deixo mais ninguém me colocar em lugares que não são meus. E a Alicia foi tirar satisfações com o Lucas porque ela entendeu que o mal entendido do André com relação ao Resta 1 tem a ver com ele. O telefone sem fio sempre falha, né, gente? O Lucas então mandou a Alice se resolver com o André. Os termos, se o André ele usa os termos que ele quer, se ele interpreta da maneira que ele quer, é ele. É sua responsabilidade que trouxe a informação pra ele explicar. Chay e o Henrique elogiaram o Radamés pela atitude dele de peitar a casa e mandar o André direto pra roça. Eles dizem que o André ter chamado o Radamés de fraco foi muito pesado. E depois, o Chay meteu o pau na Kali, dizendo que é culpa dela o Black ter ido pra roça. O Black tá se fudendo, pode atrapalhar o Black. Por favor, né, gente? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Black ia pra roça, independente da Kali, por causa do jogo dele, que os demais grupos já observaram e não gostam. E aí, a Simeone disse que ela deu mole porque ficou perdida no Resta 1 e não salvou a Nádia. Eu fiquei com tanto medo de não salvar ali dele. Agora eu fui na Lili direto. É uma coisa, tu viu? Se embananou nada, gente. A Lili, esquecida no churrasco, também já tinha dito pra elas que seria perfeito a Nádia sobrar no Resta 1 para ela vetar o Black da prova do fazendeiro. Ela nem vetou o Black porque o Black não está na roça. E também não serviu de nada o plano da Lili esquecida com La Máfia. Só deu uma narrativa para Nádia, a narrativa que ela queria. O André alertou a Raquel para se afastar do Black, mesmo elogiando o voto dela na Nádia. A Raquel diz que agora o grupão vai se virar contra o Paiol e que o Henrique deu um sinal de que ele agora é um flutuante. O Henrique ficou flutuando, ficou pedindo a Márcia para salvar ele. E a Raquel tem uma visão de jogo muito mais inteligente que de muita gente ali dentro. Ela disse que independente do resultado da roça, o grupão vai agora para cima dos paioleiros e que eles podem tirar proveito disso. No meio da conversa, a Jaqueline também detonou a Nádia e disse que não acredita como ela pôde levar a Nádia no carro dela. E a Raquel diz que a estratégia da Nádia é fazer os outros perderem o controle para ela poder se vitimizar e dizer que está indefesa. Mas ela faz isso para que a outra pessoa perca o controle e ela pareça uma vítima, pareça uma pessoa indefesa, entendeu? A Raquel então sugere que eles deixem a Nádia se apagar sozinha. E se a Nádia segurar esse rabicho de narrativa, ela vai arrumar um palco para ela. Caso contrário, ela mesma vai se apagar. Mas ela precisa disso já. Ela precisa que a gente dê. Kali, me arruma um elástico. E a Jaqueline diz que a Nádia não tem nenhuma casa própria e nenhum carro, mesmo após participar de vários realities. Só para lembrar uma coisa, a Nádia participou de vários realities sim, mas ela foi eliminada ou expulsa deles. Nunca chegou à final de nenhum deles. Além disso, ela realmente parece avessa a alguns trabalhos. Raquel também alertou que eles precisam parar de falar da Nádia o tempo todo, porque ela acaba virando protagonista e que é melhor deixar os crias e os paioleiros se degladiarem sozinhos. O grupão vai ter tudo. E eles vão com tudo em cima do grupão, que votaram em peso. Eles vão em todo mundo que votou nele. Alicia então aconselhou o Black a ter mais cuidado com a forma que ele se comunica, pois pode sim soar agressivo. Ele disse que não liga mais, pois ele tem a sua verdade e ele acredita nela. Ele também disse que não liga para as acusações que ele recebe. E ainda disse que o Sander tem uma trajetória decepcionante no programa. Quando deram um chute na bunda dele, quando deram um pontapé na bunda dele, a gente foi lá acolher o cara, brother. E ele diz sim que ele queria disputar com a Jenny a roça
para saber o que é que o público pensa dele. Mas bem que aliviou o brioquinho quando o Radamés salvou, né, Black? Confessa! Eu queria ir para essa roça hoje porque eu queria saber realmente, exatamente o que o público pensa sobre mim. Mas você vai saber. Mas é isso. De uma forma ou de outra você vai saber. E durante a madrugada, a Jaqueline diz que aceita até a Nádia como fazendeira, mas quer que a Jenny vá direto para eliminação e saia na quinta-feira. Não quero que a Jennifer volte, fazendeira. Também, Nossa Senhora. Até a peso das feias que feriu meu ego, pode ser fazendeira. Mas a outra não. E aí, depois a Raquel começou uma campanha de Fica André e deseja que os 4 cheguem juntos na final. E a Nádia então foi falar com a Lili, esquecida no churrasco, e disse que a Raquel quis oprimi-la. Oxi, eu não vou falar não, pensei, ela nem minha mãe fala assim comigo, querendo me oprimir. Isso mesmo que você ouviu. Isso tudo porque a Raquel disse que se a Nádia não confiava em ninguém, que ela então andasse sozinha. E os paioleiros disseram que o pôr do sol combina votos sim. E lembram que o Yuri disse que teve uma situação da Kali com ele lá na formação da roça? Ele disse pro Chay que a Kali ficou se encostando nele de forma maliciosa desde que a Natália saiu e que ele não gostou nem um pouco disso. É só isso aí que ele tinha pra dizer de grave contra ela? Eu sinto muita malícia dela comigo, tá ligado? Ainda mais quando ela bebe. E na casinha da árvore, a Alicia diz que tá muito irritada com todos ali e que ela queria mandar o Lucas a merda. Manda, a gente quer ver você mandar ele a merda. O Lucas, eu já estou no momento tomando fico e respeito a você, a Raquel e a Jane. E o Black diz que tá louco pra ver a cara da Simeone com a eliminação da Jenny e dizer: vai sair um por um. E olha que pra mim até seria até interessante isso acontecer, porque os crias têm certeza que eles estão sendo adorados pelo público, mas só eles estão sendo eliminados toda semana. Tá de olhar para ela e falar assim, vai sair um por um. Alicia acha que a Simeone vai embucetar de vez e bater o sino caso a Jenny seja eliminada. E o Black também diz que a Simeone se acha a dona da fazenda. Ela se acha, nossa, uma pessoa mais inteligente e sensata do universo. E aí, o Black também diz que o André, Sander e Nádia se fuderam na formação da roça e que agora ele não tá nem aí pra nenhum desses nomes. Jaqueline também contou a briga pra Alicia e disse que ela mandou a Nádia bater o Exu Mirim dela pra lá, que ela não tem nada, nem casa, nem carro e nem trabalho. Aí ela virou o cabelo dela assim, vai bater esse Exu Mirim em outro lugar. Pela manhã, a Jaqueline criticou a jogada do Radamés, mas admite que ele se colocou no jogo e marcou uma posição e que agora ele vai ser cobrado por isso. Mas ontem, o Radamés, ele se colocou no jogo, você sabe, né, por um lado. Ele se colocou no jogo, porque, tipo assim, querendo ou não, ele tirou uma pessoa que foi mais votada da casa, principalmente pelas pessoas que ele anda. O André disse que o Radamés não tem jogo, mas está comprometido com o grupão e que ele não tinha saído. E isso porque o André chamou ele de fraco. Não oposição nenhuma, gente. Ele é marionete. Mas assim, ele não expressava muito, ele ia sempre com a maioria. Não expressando, ele é medroso, se esconde. E o André continua chamando o Radamés de fraco e de marionete e não dá o braço a torcer que o cara fez uma jogada impressionante e interessante naquela noite. A Kali disse que o Lucas está sendo injusto com o Black, mesmo que o Black tenha agido por interesse ao defendê-lo, porque pelo menos alguém o defendeu ali dentro. Agora o que o Chay tá fazendo são... Ele já ia descer? Eu não tô achando bonito isso. Eu não tô achando. Eu já vi. A Jaqueline disse que tomou as dores da Raquel e que vai tomar as dores da Raquel sempre porque ninguém vai mexer com ela lá dentro enquanto ela estiver lá. E aí, a Kali também disse que ela está do lado do pôr do sol e que vai defender a Raquel sempre que for necessário. Mas agora eu vou entrar. Agora eu vou entrar. Agora eu vou entrar, viu, menino? Não tem nem trava não, mas agora eu vou entrar. Agora eu vou entrar. E ela aconselhou a Jaqueline a ter cuidado com alguns xingamentos dela ali dentro. E ainda que o público aqui fora tenha reclamado desse posicionamento preconceituoso da Jaqueline de usar o Exu Mirim para ofender a Nádia.
Isso realmente foi péssimo. E aí, a Kylie diz que a comida feita por Sander é nojenta porque ele não lava a carne e deixa ela toda cheia de sangue. Quando eu fui limpar a geladeira, tava um monte de sangue lá de resto de carne, lá embaixo daquele negócio lá que coloca os coisas. Por quê? Porque ele tira as carnes e não tem coragem de colocar nenhuma vazia. E aquilo ali é higiene. E que se ela for fazendeira, mandará a Lili pro lixo para ela inspecionar os absorventes e que jogará Tonzão pro touro e o Sander da vaca para ele trabalhar de verdade. E os crias dizem que se a Jenny voltar fazendeira, isso vai arregaçar o pôr do sol porque um deles vai ser eliminado. Mas a Jenny precisa primeiro ser boa de prova para isso acontecer, né? A Jenny diz que tanto faz para ela se ela voltar fazendeira ou se ela for para a roça final. Essa realmente não quer mais ficar no jogo. Ela só não bate o sino para valer porque ela sabe o quanto isso vai custar para ela e ela não tem como pagar. E a Simeone diz que o André não sai porque ele tem um público dele e isso é muito forte. Já a Lili diz que se o André sair, o Radamés declarou uma guerra ao pôr do sol. E se o André sair, ele tem uma guerra declarada com o pôr do sol. Mulher, ele já declarou quando ele tirou o Black da roça em primeiro lugar. Yuri então diz que mais cedo ou mais tarde o Radamés vai cair na deles, porque o Radamés tem mais afinidade com os crias e não com os baioleiros. E tipo assim, ele tem identificação muito mais forte comigo, o Tonzão WL, do que ele tem com Alicia, Chay e Black. Ou então ele vai começar a se mostrar um pouquinho mais, né? Porque até agora ele se esquivou de fazer o que se espera de um jogo. E aí, a Simeone disse que foi uma jogada suja do Radamés ter deixado a Jenny na roça. Eles queriam que o Radamés tirasse ela de lá. Sonso do c... Henrique, eu tenho que ficar de olho nele. Mesma pegada. E eu bem disse que eles iam achar isso porque o Radamés não fez o que eles queriam. A Jenny então diz que está irritada com o Black e o Radamés e que os dois estão debochando da cara dela. Além disso, o Black já percebeu que o discurso da Jenny foi montado pela Simeone e que ela é o alvo a ser combatido, já que foi a Simeone quem disse para a Jenny sustentar a versão que ela sustentou para tentar virar a casa contra ele. A Jenny é só a trouxa da vez. E ele diz que agora é o momento de focar justamente nos cabeças e não nos soldados. Ela encabeçou com o discurso dela, mas isso veio de quem? Da Simeone. Que a Simeone tava puta. E o que esperar da prova do fazendeiro de hoje? Nós temos 3 mulheres fazendo a prova. Kylie, Jenny e Nádia. E 2 delas são relativamente ruins de prova. A Kylie e a Jenny. A Nádia é mais ou menos. Vai depender agora do tipo de prova que vai ser. Se for agilidade e rapidez, Kylie tem um pouquinho mais de vantagem. Se for de raciocínio, capaz da Nádia se dar melhor. Mas vai que seja tudo misturado. E aí a gente só vai descobrir na hora mesmo o desempenho delas. Mas é bem provável que a Nádia possa voltar fazendeira da prova e mandar para a roça final a Kylie e a Jenny. Nesse cenário, a Jenny sairia mais fácil. Aliás, tanto a Kylie quanto a Nádia fazendeiras, a Jenny sairia fácil. Agora, se a Jenny voltar fazendeira, a roça final fica entre Kylie, André e Nádia, e aí pode dar ruim para qualquer um dos 3 ali. Porém, o histórico do que a gente já viu da Jenny nas provas da Fazenda, me parece ser um pouco improvável que ela se torne fazendeira hoje à noite. Mas vai que acontece, né, gente? A gente nunca sabe o que o Carelli tá aprontando.